No programa de hoje, o TV Expresso foi até o Ponto do Livro falar com a proprietária Loreci Rintz e bater um papo sobre a trajetória da livraria mais tradicional de Cruz Alta. Bom, começamos aqui as atividades do Ponto do Livro há 14 anos e meio. Fevereiro do ano que vem estaremos completando 15 anos. Viemos de Ijuí para cá, pois a gente via muito cruzaltense indo procurar literatura em Ijuí. E aí a gente viu que realmente podia ser um nicho do mercado que a gente poderia batalhar para abrir um espaço. Apesar de que a gente sabe que a cultura, a leitura ainda é bem complicado no nosso país, pois a prioridade sempre são outros itens menos a leitura. Mas mesmo assim a gente batalhou para que isso se tornasse realidade. Então a gente começou inicialmente com locação de livros usados, troca, e posteriormente a gente começou a sentir que o pessoal começou a procurar livros para encomenda, livros novos, livros para uso de universidades, e aí a gente viu a necessidade de que poderia trabalhar com isso também. Então a gente conseguiu contatar editoras, distribuidoras em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo, e aí a gente foi cada dia mais aproveitando e fazendo esses pedidos de livros para atender o público aqui de Cruz Alta que tinha essa necessidade de adquirir livros também, tanto novos como esgotados, que hoje a gente consegue muito livro esgotado, que nem uma editora mais tem os livros, a gente está conseguindo porque tem um fornecedor em São Paulo que nos repassa esses livros. Então é um público que está crescendo a cada dia. E outro público que a gente viu ultimamente que tem crescido muito é o público infantil, pois a gente sabe que desde pequeno é uma ideia que a gente planta muito de criar o hábito de leitura desde criança. E isso é uma coisa que a gente tem sentido bastante resultado. Tanto é que a gente ampliou muito esse setor dos infantis, pois tem livros assim maravilhosos que estão sendo editados com textos magníficos, com algo a mais no livro, com atrativos a mais, que está fazendo com que os pais estão procurando desde cedo, pois começa-se com o livro de banho, o livro de pano, que são para bebês, depois tem os livros sonoros em 3D, então cria ali aquele público infantil que já se torna ávido por leitura. E isso aí é o que faz a diferença. Depois a gente tem muito livro de literatura nacional, literatura estrangeira, todos os segmentos. Loreci falou um pouco sobre as dificuldades de trabalhar nessa área e a sua paixão pelos livros. Bom, primeiramente a nossa ideia era abrir na área de alimentação. A gente inclusive não estaria aqui no Rio Grande do Sul, pensava-se em ir adiante. Mas teve um ex-colega nosso que a gente já trabalhou em livraria, já tinha e pensava em sair desse ramo. Só que depois que você entra nisso, você se apaixona. Então dificilmente você consegue partir para outro ramo. Aí nós insistimos em permanecer no livro, apesar de que livro é uma grande dificuldade, mas a gente pegou isso aí assim como uma missão a se cumprir. Então isso aí foi um desafio a mais para a gente tentar adquirir que o leitor lesse, porque a gente sabe que o brasileiro, em relação a outros países, é o que menos lê, e isso é desafiador também. Então é interessante também, porque é uma área que poucos
tem essa disposição, essa garra de querer seguir. Porque qualquer outra área é muito mais fácil, o retorno é muito mais fácil. Mas então, a gente já conhecia um pouco dessa área e aí mais esse desafio fez com que a gente realmente pensasse e continuasse nisso aí. Os primeiros anos foram muito difíceis, mas a gente conseguiu ver que traria resultado e a gente persistiu e continuou. Apesar de viver no interior com pouco acesso aos livros, o gosto pela leitura começou cedo, apesar da falta de incentivo e das dificuldades financeiras dos pais. Não, infelizmente a nossa cultura, a gente morava no interior. Então, para começar, já era difícil o acesso a livros. Então, a maior alegria era quando os nossos pais iam para a cidade e quando eles retornavam, a primeira coisa que a gente corria e perguntava se a mãe tinha trazido uma revista, um livro, alguma coisa que fosse. E outra coisa que os nossos pais, na nossa época, eles não incentivavam a leitura, eles não tinham essa coisa, porque a dificuldade financeira era muito grande no interior. Então, a prioridade sempre era outra, menos o livro. Então, para nós, quando era trazido uma revista, um livrinho para a gente, nossa, a gente passava até a noite adentro lendo abaixo de um lampião para poder terminar aquele livro e outro dia, inclusive, relê-lo para que a gente entendesse bem aquela história, porque saberia que dali a 60 dias, quem sabe, poderia vir mais um livrinho. Então isso a gente aproveitava muito bem. E hoje a gente tem essa leva aí de livros à disposição que a gente pode aproveitar a toda hora. A livraria atende todos os tipos de público, todas as faixas etárias e todos os gostos. Loreci falou um pouco sobre os títulos e gêneros mais procurados em Cruz Alta. É variado. A gente tenta ter assim segmentos e tipos diferentes para atender a todo o público. A gente tem livros desde, que nem eu falei, livros infantis, livros infanto-juvenis, livros para todas as faixas etárias e todos os gostos. Procuram-se muito aqui em Cruz Alta livros espíritas, livros de autoajuda. Então a gente tenta sempre atender aquele público que está necessitando aquele livro específico, porque também são temporadas. Tem uma época que procuram mais determinado tipo de livro, tem outra época que a procura já muda. A mídia tem muito papel, um grande papel aí nisso aí também, quando divulga, quando faz ênfase a que o leitor tenha mais acesso ao livro. As editoras hoje também estão se preocupando em fazer livros mais acessíveis para que o povo brasileiro possa ler, porque antigamente era muito difícil, eram poucas editoras e a edição de um livro, como vocês sabem, antigamente o custo era muito maior do que hoje. Então hoje a gente pode ver que várias editoras reduziram muito o valor do livro para que muita gente pudesse ler. E como a gente também tem os livros usados, que são a metade, a terça parte do valor, também dificilmente alguém vai poder dizer não, eu não leio porque eu não tenho condições de ler. Não, é acessível a qualquer pessoa. E aí, gostou? O Ponto do Livro fica na Rua Presidente Vargas, 846 e está aberto de segunda a sábado. O programa de hoje fica por aqui e nos vemos no próximo. Até lá!